Boa noite. Melhorou muito. Quem veio buscar alguma coisa hoje aqui? Ninguém, eu vim. Quem veio buscar alguma coisa? Eu também. Quando a gente precisa buscar alguma coisa com o nosso Deus, o que a gente faz? Conversa com Ele, não é? Através de quê? Da oração. Será que a gente já parou para pensar na importância e no poder da oração? No tamanho do que a oração pode nos proporcionar? Isso é independente de religião. Jesus não tinha religião quando Ele nos ensinou a oração mais bonita. Qual foi? Quantas vezes a gente faz uma oração vazia? Palavra decorada. Amém. Não é? Ou às vezes a gente faz uma oração e dorme na metade. Quem já aconteceu isso? Eu já. Comecei a fazer uma oração e dormi. Aí eu acordo no dia seguinte, caramba, nem orei. E aí a gente fica, poxa, que raio de intimidade é essa que eu estou tendo com Deus, que eu nem consigo terminar uma oração. E a gente não precisa de momento apropriado para falar com Deus, precisa? Não. A gente pode falar com Deus na hora que acorda, aqui, na rua indo para casa, quando está tomando banho, quando está fazendo a comida, em qualquer momento, porque Ele nos deu esse livre acesso, liberdade para falar com Ele. Isso se chama intimidade. E hoje eu trouxe para nós todos, começando em mim, a proposta de pensar como anda a nossa intimidade com Deus, através dessa oração tão simples do Pai Nosso. Domingo foi Dia dos Pais. E Deus nos deu a honra de chamá-lo de quê? Ele não está num lugar inalcançável, Ele está pertinho. Ele é nosso Pai, Ele sabe o nosso nome, Ele sabe quem a gente é. Quem conhece a gente do avesso? Deus. Dele não dá para esconder nada. Sabe aquela coisinha que a gente quer fazer que é feia, que tu olha para um lado, olha para o outro, ninguém está vendo? Olha para cima. Ou melhor, está bem mais pertinho do que a gente imagina, não está nem tão alto. E aí quando a gente começa aqui nesse estudo, Pai Nosso, a oração começa assim, né? Repitam comigo. Pai Nosso. Só aí. Jesus nos convida a reconhecer Deus como Pai de todos, ensinando a fraternidade universal. Se Ele é Pai de todos, e que nós somos? Isso nos traz a necessidade do que o nosso irmão acabou de cantar e falar, caridade. Preocupar-se um com o outro. Ele é Pai de todos. Não é só a minha vida que importa, do outro que está ao meu lado também. E sabe quem é o outro? Todos. Eu sou o outro de alguém. Eu sou o próximo para alguém. Já pararam para pensar quando a gente fala assim, ajude o próximo? Quem é o próximo? É aquele que você passa na rua que você não conhece. É aquele por quem você guarda uma mágoa e precisa perdoar. O próximo é aquele que mora na rua. O próximo é aquele que você não gostaria nunca mais de ver na tua frente. Só que nós também somos o próximo de alguém. E é essa frasezinha pequenininha de 2 palavras, Jesus usou para ensinar a gente essa fraternidade universal. Somos irmãos. Não tem jeito, não dá para renegar o irmãozinho. Não é? Mesmo a gente às vezes querendo. Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, nos diz, Pai nosso, não meu. Então o Pai não é só meu. Ele é de todos nós. Jesus começa a oração com uma lição de solidariedade. Ninguém será só. Ninguém está só. Somos todos irmãos. Tem alguns momentos que a vida está pesada no ombro e a gente acha que está sozinho, não é? Não é verdade? A gente pensa, caramba, eu estou sozinho. Não tem ninguém para me ajudar, ninguém me apoia. Eu estou sozinho nessa. E aí a oração continua como? Falem para mim. A proposta hoje é a gente nunca mais orar um Pai Nosso vazio, combinado? Símbolo do plano superior, espiritual, infinito. Aquilo que todo mundo quer alcançar. Mesmo que a gente não conheça, a gente imagina o quê? Qual o lugar de paz? O céu. Qual o lugar de pureza, de brandura? O céu. Segundo a doutrina espírita, em vários livros da codificação, o céu não é um lugar físico, mas sim um estado de espírito, um nível de evolução moral e espiritual,
alcançado através do amor, da prática do bem e da reforma íntima. Eu perguntei a vocês, quem veio aqui buscar alguma coisa? Mas o que nós estamos fazendo para alcançar o que a gente quer buscar? Será que a gente está só pedindo e esperando acontecer, ou nós estamos nos esforçando para que aconteça? E qual é a nossa parte do esforço? A mais importante que a doutrina espírita traz para a gente, a reforma íntima. Aquilo que me acontece é porque eu tenho que mudar em alguma coisa. E às vezes eu quero que todo mundo mude, não é? Eu olho para o outro, aponto o dedo, porque ele, porque ela, e ó, 3 apontados para mim, ó. O que eu estou aprendendo com o que está me acontecendo? E aí a gente sai um pouquinho da cadeira de vítima e para de falar, por que eu estou passando por isso, Deus? E a gente pensa, para que eu estou passando por isso? O que eu tenho que aprender com isso? Porque enquanto eu não aprender, vai ficar repetindo, repetindo. Eu vou carregando, eu vou arrastando. E a gente vai seguindo e tentando aprender e se melhorar. Quando a gente entende que o céu não é um lugar físico, nós acabamos de falar, quando a gente pensa no céu, Pai nosso que estás no céu, parece que ele está lá longe. Mas o céu é o estado de espírito, o céu é o que nós temos, como nós somos. É a nossa vontade de mudar o íntimo, é a vontade de mudar os pensamentos, a vontade de mudar o que eu desejo fazer que não é legal. E eu falo, agora eu queria fazer diferente, porque eu quero sentir o céu perto de mim. Eu quero sentir o meu estado de espírito mais em paz. E aí, qual é a próxima frase da nossa oração? Ao santificarmos o nome de Deus, reverenciamos sua perfeição, sua lei, sua criação. É um chamado à veneração consciente e ao respeito profundo. Primeiro ali, o respeito profundo. Deus é digno do nosso maior respeito e amor. Maior. Isso faz com que a gente entenda que em Deus só há justiça. Lembra quando eu falei de sair da cadeira de vítima? É a gente parar de pensar, por que isso, Deus? Não é justo. Em Deus só há justiça. O que a gente vive, a gente precisa, por mais doloroso que seja. E começa em cada um, começa em mim também. Alguém aqui não está passando um momento difícil? Eu estou. Mais alguém? Vamos reconhecer a humildade, eu estou. E nessa hora a gente estica a mão e fala, Deus, preciso de você. Reconhecer. E aí a gente segue entendendo a frase de Meimei, santificar o nome de Deus é glorificá-lo nas ações, pelo exemplo, no bem que fazemos uns aos outros. Quando eu santifico Deus, eu estou honrando Deus como? Nos meus atos, porque eu sou filha dele. E se eu sou filha dele, como eu posso ser tão diferente de Deus nas atitudes? Se eu sou irmã de Jesus, como eu posso ser tão diferente dele nas atitudes? Ah, mas espera aí, eu não estou dizendo que nós somos iguaizinhos a Jesus, a gente está bem longe, não está? Mas queremos tentar. É com ele que a gente está para aprender. Ele veio e deixou os ensinamentos, as lições morais, para que a gente aprendesse com ele. Então, quando ele deixou, foi para que a gente tentasse caminhar e entendendo, nisso eu estou errado, nisso eu faço, isso aqui eu faço que é legal. Isso que eu faço é bem legal, posso fazer mais vezes, fazer de novo. Quem aqui tem uma coisa legal? Poxa, eu sou bom nisso, mas eu guardei na gavetinha e não estou fazendo. Não tem? Porque a gente às vezes tem vergonha. E aí aquilo que é errado a gente faz e repete. Ninguém é perfeito não, todo mundo faz alguma coisinha errada, mas a gente reconhece. Olha e fala assim, isso aqui que eu estou fazendo não é legal. E aí eu vou nas minhas atitudes, santificando o nome de Deus, mostrando para ele, eu quero melhorar, eu quero ser melhor, eu quero caminhar melhor. E qual é a próxima frase da nossa oração? Vamos entendê-la. O reino de Deus é uma busca espiritual evolutiva. É o reino do amor, da justiça, da paz interior, que deve começar em nosso coração. Novamente eu falo como falei do céu, parece que está num lugar muito longe. Mas o que eu estou fazendo para que o reino de Deus venha a mim? A gente só fala, venha a nós o teu reino. Senhor, que venha a mim o teu reino. Mas eu vou ficar sentado, de perna cruzada, fazendo um monte de coisas que não deveria. Ou apenas, até fazendo bem, mas de braço cruzado, sem me esforçar pelo meu bem. Sem me esforçar por aquilo que eu vim aqui hoje, nessa casa de luz, nessa casa de amor, para buscar.
Qual a minha parte no esforço do que eu quero receber aqui? Qual é a minha parte nisso? Cada um de nós tem a sua parte para fazer. Respeitar o que a espiritualidade te pediu, respeitar o que você vai receber de orientação ali dentro, seguir essa orientação, guardar a rebeldia na gaveta, se amar. Santo Agostinho diz: conhece-te a ti mesmo. Se você se conhece, você sabe o teu ponto fraco. E aí você para, se analisa. Peraí, isso aqui não está legal. E aí a gente vê, eu quero que o reino de Deus venha a mim, mas eu preciso me mexer para que isso venha. Porque Deus é justo em todo o tempo. E aí Joana de Ângeles nos diz: o reino dos céus está dentro de ti, quando a tua consciência repousa em paz e a tua alma serve no bem. É quando você sabe que está fazendo a tua parte, que você está tentando se melhorar. A gente reconhece. Eu peço a você, eu te convido que agora, analisa a tua vida 1 ano atrás. Se observa. Você é capaz de dizer que melhorou em algo? Analisa a tua vida 5 anos atrás. De novo, não é capaz de dizer que melhorou em algo? Quanto mais você analisa a tua vida há um tempo maior atrás, você vai falar: caramba, aí você vai se surpreender. Poxa, eu estou conseguindo. Eu estou conseguindo subir a escadinha, caminhar um pouquinho, estou conseguindo ir para frente. Porque eu sei que Deus me ama, me chama pelo meu nome, me conhece. Ele sabe de cada um de nós que está aqui. O que eu estou buscando é justo. O que está acontecendo comigo também é justo. Causa e efeito. Algumas coisas eu causei aqui, outras não, outras foram antes. Mas eu preciso reparar. E quando a gente entende isso, fica mais fácil não viver, mas entender que se Deus é justo e me ama, eu vou fazer a minha parte e vou ter essa paz no coração. Sinceramente, mesmo passando por sofrimento, a gente consegue ter paz no coração. Sair do desespero, sair da agonia e deixar realmente que Deus, que Jesus, que a espiritualidade amiga consiga alcançar você. Porque às vezes a gente quer um socorro, mas a gente se arma tanto que parece aqueles animais ferozes, ninguém consegue tocar. Não é verdade? Que a gente está calejado de sofrimento e de situações que ninguém consegue se aproximar. Como Deus vai nos socorrer? Lembra que o convite é: como está a nossa intimidade com Deus? Quando Jesus nos ensinou essa oração, será que eu me abri para falar ou eu estou falando por falar? E aí a gente continua, como vem agora a nossa oração? Falem para mim. Será que a gente está pronto para a vontade de Deus? A gente está pronto para a nossa vontade, não é? Muitas vezes a gente fala com Deus assim: seja feita a tua vontade. Não, mas eu queria que fosse assim, que fosse assim. Não, Deus, mas eu aceito, mas eu queria mesmo. Não é, gente? Não é verdade? E será que o que a gente queria há 5 anos atrás, se a gente tivesse conseguido hoje, estaria bom? Para e pensa aí. Pensa numa coisa que você queria 5 anos atrás e não conseguiu. E avalia hoje, será que teria sido bom? Eu já falei para Deus assim: ai, obrigado porque tu não me deu aquilo. Muito obrigado porque tu não me deu. Porque tem coisa que vem para nos destruir. E aí aquilo que a gente acha assim: isso vai ser bom. Não vai não. Você colocaria uma colherada de arroz, feijão, carne seca com abóbora na boca de um bebê de 5 meses? Será que Deus vai te entregar uma coisa que vai te fazer mal? Não vai. E às vezes a gente só quer a nossa vontade. Aí a gente faz essa oração: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é soberana, é suprema, mas a gente quer a nossa. Aí quando não acontece, a gente chora, reclama, faz pirraça, parece um bebezinho. Poxa, Deus, por quê? Quem sabe o que é melhor para nós? Deus. Nós não sabemos, não. A gente até pensa que sabe, mas não sabemos. Aceitação da vontade divina. Devemos aprender a confiar nos desígnios de Deus e nos submeter com humildade e confiança. Aceitar que às vezes não também é resposta. Que às vezes aquilo que faz chorar é para o nosso bem. A natureza da lição para a gente o tempo todo, a nossa infância da lição. Quem já experimentou metiolate na ferida aberta? Arde, mas cura. Não é?
Naquela época não tinha metiolate, eu esqueci o nome da palavra, com anestésico, né? Não tinha. Era aquele que ardia mesmo. E furúnculo só espremendo. Doía, mas para ficar livre daquela dor tinha que tirar. Então, um não, às vezes é necessário. Quantos aqui já precisaram dizer não para uma criança que queria algo e você sabia que ia fazer mal para ela? Não é? Aos olhos de Deus, nós somos os filhos, então. Precisamos de um não, muitas vezes. E aquele não carregado de, filho, eu sei o que eu estou fazendo por você. Aceita e respeita a minha vontade. A vontade de Deus é sempre o melhor para nós. Se a tua dor parece injusta, recorda que o Pai vê além do que enxergas. Emmanuel. Deus vê além do que a gente pode ver. Então, Ele não está vendo agora. Ele está vendo lá na frente. Ele já enxergou antes, voltando para a analogia da criança, que a criança ia engasgar se desse essa colherada. Então, Ele não vai dar. Ele não vai dar, talvez, na nossa mão aquilo que a gente está achando que é tão bom para a gente. E eu não estou falando isso para desanimar ninguém que veio aqui buscar uma coisa boa, mas é para que a gente fortaleça a nossa fé, entendendo que Deus é soberano, até quando Ele diz não. Que o não também faz bem. Não também é resposta. Como continua a nossa oração? Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nos remete diretamente ao alimento, comida, alimento físico, material, que a gente coloca na boca. Nos remete a não passar fome, não é? Mas além disso, o alimento do Espírito, a comunhão com Deus, a comunhão com os nossos familiares. E aí vem, refere-se ao sustento material e espiritual. Rogamos por tudo aquilo que seja essencial ao nosso progresso. O alimento, o trabalho, a fé. Nós queremos o alimento, mas precisamos daquilo que nos traz o alimento. Precisamos de respostas de Deus. Para ter as respostas de Deus, precisamos de comunhão com Deus. Senão a gente não vai ouvir Ele falar. É como se falasse numa língua estranha que você não está entendendo. Não tem tradutor. Entendam que enquanto mais a gente se aproxima de Deus, orando, conversando, a gente tem mais intimidade. E aí você ouve melhor Ele, você consegue entender o que Ele quer te dizer. Através da atitude dos irmãos, através de um passeio na rua, através de algo que acontece, que venha um livramento, que te dê uma oportunidade de ajudar alguém, que dê uma oportunidade de fazer o bem, de devolver uma boa ação, de ser gentil. Nós estamos num mundo tão amargurado que sorrir está difícil para alguém na rua, não é? Dar bom dia está difícil. Certa vez eu fiz uma experiência, eu sempre conto isso, de sair da padaria, que é na minha rua, e é uns 15 minutos até a minha casa. Eu falei, vou dar uma de doida, vou dar bom dia para todo mundo que passar. Só um me respondeu, acreditam? Ainda olhavam assim para mim, eu, hein? Não te conheço. Mas gente, o mundo está frio a esse ponto. Mas se eu desistir de dar bom dia, ninguém mais vai dar. Se a gente experimentar fazer, experimenta só. Quase ninguém quer responder, porque está cada um fechado na sua amargura. E será que Deus só escolhe falar com quem dá bom dia para Ele? Vamos esticar essa gentileza. Olhar um para o outro com mais amor. É aí que a gente entende o trabalho espiritual, a fé, de olhar para o outro com mais amor. A gente chega aqui nessa casa de amor, recebe amor, não recebe? Subiram aqui 2 irmãos com a voz linda que tocou o coração de todo mundo. Aí vem o seu Ernesto, essa fofura que fala de um jeito que todo mundo riu e fez a gente cantar a música da casa. E aí você sai daqui, tropeça ali e já xinga o primeiro palavrão. Saiu carregando o quê? Aí a gente está querendo só o venha a nós. Nós precisamos distribuir o que recebemos. Eu cheguei aqui, ganhei amor, eu vou sair querendo distribuir amor para todo mundo. Eu cheguei aqui e recebi bom dia, boa noite, né? Aliás, né? De um monte de gente. Aperto de mão, abraço, eu vou sair querendo distribuir para todo mundo. Está lotado aqui. Quando a gente faz isso, a gente se aproxima de Deus. A gente adoça o coração, o sentimento e o pensamento. Para quem estuda um pouquinho da doutrina espírita, pensamento plasma. Tudo começa no pensamento. Por isso o controle do pensamento. Então vamos cuidar de distribuir mais o que Deus nos trouxe de melhor. Ainda que a gente chegue aqui e não saia, porque não é milagre, não saia com uma cura imediata,
você já sai carregado de tanta coisa boa. Sabe por quê? Só de estar aqui já mostrou o tamanho do esforço de querer estar aqui. E aí você sai daqui levando tanta coisa boa que a gente não pode ver, porque a gente olha para os lados, todo mundo consegue ver o quanto mais de gente tem aqui, além do que os olhos da carne conseguem ver. Tem muito mais aqui do que nós, não tem? Tem ou não tem? Os médiuns mesmo aí podem me falar, não tem, gente? Tem muito mais aqui. E a gente está saindo daqui carregando tanta coisa boa. Eu vou deixar guardado dentro de mim? Para quê? Para destruir na estrada quando alguém me fechar com o carro na rua? Vamos carregar também. O pão da alma é o ensinamento divino, mas o pão do corpo também é sagrado, quando conquistado com honestidade. André Luiz. É o que nós falamos de eu quero algo, mas eu faço por onde buscar aquilo. Sempre com honestidade, verdade, dignidade, sem pisar em ninguém, sem passar por cima de ninguém. E a gente está falando do pão material, mas também do pão da alma, sem ferir o outro. Quando eu tenho esse cuidado de não fazer ao próximo o que eu não gostaria de viver e de só entregar para alguém o que eu gostaria de receber. Lembra que eu falei? O que a gente está recebendo aqui? Sai, leva, faz essa experiência. Essa semana, até voltar terça que vem, distribui essa semana o que você ganhou aqui. Vocês vão sentir a diferença. Faz toda a diferença. Vamos continuar a nossa oração. Fala para mim. Agora pegou pesado. Falou em perdão, dói. Dói, né? Falar em perdão? Por que dói? A gente só precisa perdoar quando está cheio de dor, de ofensa, de mágoa. Mágoa significa má água, água parada. Água parada tem cheiro bom? Certa vez perguntaram a Chico, Chico, quantas vezes você teve que perdoar? E ele disse, nenhuma. Nenhuma? Como assim? Ele, não, nunca precisei perdoar. Por quê? Porque eu nunca me senti ofendido. O que a outra pessoa faz é ela que está fazendo. Eu tenho a opção de segurar aquilo ou não. É fácil falar. Eu também tenho que perdoar. Mais alguém? Eu tenho que perdoar. Mais alguém? Vamos reconhecer. Você não foi com vergonha, não. Eu tenho que perdoar. Eu tenho que perdoar até a mim mesma por escolhas erradas no meu passado. Não é? E aí, quando tu reconhece, tu pega aquele balde de pedra e joga fora. Sabe qual é o balde de pedra? É a história do garotinho que estava passando. Passaram por ele, pegaram um balde de pedra, entregaram na mão dele e foram embora. Aí ele olhou para o balde estava cheio de uma água fedorenta e um monte de pedra, e pesado para carregar. Mas falaram para ele, não solta. E ele foi carregando aquilo. Ele foi crescendo, virou um jovem, virou um adulto, e foi carregando aquilo. Chegou um certo dia, uma pessoa parou perto dele e disse, por que você está carregando isso? Porque me disseram para não largar. Mas, você chega a estar andando curvado, está pesado, está fedorento, está sujo. Até quando você vai carregar essa ofensa? Só porque te entregaram assim, de qualquer maneira? E ele largou e conseguiu ficar em pé e se esticar pela primeira vez. Ele falou, caramba, que leveza. Como largar a ofensa me fez bem. E aí quando a gente lê ali, perdoar é a parte mais difícil, porque às vezes a gente está aqui buscando um tratamento, mas eu não consigo perdoar. É a parte mais difícil de alcançar uma resposta de Deus. Porque não dá para amar sem perdoar. E se tem que perdoar, porque doeu. Se doeu, é porque veio de alguém que a gente ama. Ou que a gente admira. A gente só tem que perdoar quem a gente ama, não é? Se está doendo e precisa do perdão a esse ponto, é porque a gente tem amor ali. Eu não vou conseguir arrastar nada na minha vida enquanto eu não perdoar, não soltar o que está me prendendo, não largar esse balde de pedras. Lei de causa e efeito. Pedimos perdão, mas também assumimos o compromisso de perdoar. É a chave da libertação espiritual. Alguém aqui já errou? Eu já, muitas vezes. A gente já não teve também a necessidade de pedir perdão? Não é? Mesmo que em silêncio. Deus, perdão, eu não queria ter feito aquilo. Se a gente quer ser perdoado, a gente precisa abrir o coração para saber perdoar, né? E aí Joana nos traz, perdoar é desatar o nó que prende dois espíritos ao sofrimento.
Quem não perdoa permanece amarrado ao passado. Ah, não, gente, chega de ficar amarrado. A gente quer se libertar disso, né? Vamos desamarrar esse nó hoje, então, junto comigo. Chega de carregar esse negócio apertado que está doendo, incomodando, esse balde pesado de pedra fedorenta. Chega. Vamos largar para ficar mais leve e seguir, porque aí eu consigo entender a oração e alcançar as respostas de Jesus. Vamos continuar a oração comigo, que está acabando? Aí outra parte difícil. A gente está vendo que está errado, mas está fazendo, não é? E aí a gente fala, Jesus, não me deixa pecar, mas aí eu vou lá, ai, é tão bom. E a gente está falando de pecados que podem parecer aqueles maiores, mais comuns, mas vou falar de alguns pequenininhos. A mentira, a grosseria, a arrogância, a irritação, que a gente conhece como cólera. São as tentações. É tudo aquilo que nos desvirtua da nossa transformação moral. Tudo que a gente reconhece que precisa melhorar. Cada um de nós, quando a gente lembrou da frase de Santo Agostinho, conheça-te a ti mesmo, cada um de nós sabe onde tem que melhorar. E é ali que a gente pede, Jesus, me ajuda a vencer essa tentação, a vencer isso que me desvirtua do meu caminho da reforma íntima. Pedir forças para resistir às próprias imperfeições morais, aos impulsos negativos, ao egoísmo, ao orgulho e à vaidade. Egoísmo, orgulho, vaidade, as chagas da humanidade, o que tanto destrói o nosso povo. Você olha em volta, tudo, quase todas as dores do mundo estão pautadas nisso. Egoísmo, porque eu só quero para mim, dane-se o outro. Vaidade e o orgulho. E aí Emmanuel nos traz, a tentação não vem de fora, mas do nosso mundo íntimo. O Pai nos ajuda quando a nossa vontade se firma no bem. Lembra que eu falei do esforço? Ele vê. Eu estou me esforçando, eu estou lutando, eu estou tentando alcançar. E Ele vê o nosso esforço ali, a nossa dedicação. Erro, reconheço, tento de novo. Eu caí de novo numa tentação, eu recomeço. Não quero insistir naquele erro, mas Deus está vendo a minha tentativa. A gente não vai de uma hora para outra conseguir. Eu não vou cometer um erro, pedir perdão a Deus, pedir ajuda e nunca mais eu vou fazer. Provavelmente vai acontecer de novo, mas a gente vai continuar tentando, se esforçando. E quando Deus percebe o nosso esforço, a gente alcança o que chamamos de merecimento para conseguir caminhos para essa correção. Vamos comigo? O mal ainda está presente no mundo e em nós. O pedido é por proteção, discernimento e fortaleza para vencer o mal com o bem. Quando a gente usa essas três palavras, proteção, a gente está pedindo a Deus, me protege do mal. Mas a gente também está usando discernimento, me ajuda a entender o que é o bem e o que é o mal. E a gente está pedindo fortaleza para vencer depois que você entende o que é o mal. Não basta só fazer o bem. E nem adianta dizer, mas eu não faço mal para ninguém. O mal é a ausência do bem. Não basta só não fazer mal, é preciso fazer o bem. Quando eu faço o bem, eu reconheço o que é o mal e eu não quero mais praticar. E eu me torno mais aberto para essa presença de Deus na minha vida, para essa comunhão aumentar. Deus não castiga nem abandona, mas é preciso que saibamos afastar-nos do mal como quem foge do fogo. Deus não castiga. A justiça de Deus ela é para todos. A gente está hoje colhendo o que foi plantado. No futuro, vamos colher o que estamos plantando hoje. Que hoje a gente possa saber fazer bons plantios, para lá na frente a gente colher melhor. Para a gente colocar a mão em coisas melhores. E sabia? Já pararam para pensar que tudo que a gente está plantando hoje, a gente está deixando para quem? Para o futuro. Para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Ah, eu estou plantando de qualquer maneira, porque dane-se, eu vou embora um dia mesmo. Só que a gente vai voltar, né? E aí? Estou deixando para mim também. Reflexão final que eu trouxe para a gente agora, depois de ter entendido o Pai Nosso. Será que alguém vai conseguir orar o Pai Nosso do mesmo jeito? Quando a gente fizer a oração do Pai Nosso hoje, antes de dormir,
Que a gente possa pensar em cada frase, falando com Deus e entendendo o conteúdo dessas frases. Oração é intimidade com o nosso Pai. É por isso que lá na Bíblia está, se tranca no teu quarto e fala com Deus. O se tranca no seu quarto significa, é no teu íntimo. Não necessariamente um quarto físico, mas silencia tudo que está à tua volta. Não ouve mais nada nem ninguém. E fala com Deus em silêncio, no teu coração. Conversa com Ele e estreita essa afinidade, essa intimidade. Como está a nossa intimidade, nossa relação com Deus? Talvez hoje você pense, eu me sinto sozinho, Cris. Eu me sinto sozinho. Eu falo com Deus, parece que Ele está lá longe e não me ouve. E depende de quem mudar essa distância e essa intimidade. Faz assim, ó, de mim. Que às vezes está doendo tanto, que a gente quase esquece que o amor de Deus vela por nós. E quando a gente falar com Deus, é assim, ó, Pai, Paizinho, meu Pai do céu. É Ele que está ali coladinho com a gente, é Pai, não é um cara estranho, não é alguém com quem você não tem contato, é Pai. Ele nos deu a liberdade, o livre acesso de chamar de Pai. Eu trouxe uma música que eu queria deixar para a gente meditar, todos nós, onde eu queria... Normalmente a gente fala assim, dá a mão para alguém, né? Mas eu queria pedir para você dar a mão para você mesmo. Para que fosse um momento de intimidade tua com Deus e que você falasse, Deus, todas as frases que nós lemos ali, me perdoa. Deus, me ajuda. Deus, desculpa porque eu esqueci de ter comunhão contigo. E reconheça que a gente precisa aumentar esse contato com Deus. Muito obrigada pela oportunidade, meus irmãos. Eu amo vocês. Que Jesus nos abençoe. Vamos meditar na canção. Conversa com Deus aí no teu íntimo enquanto ouve essa canção. Estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Seja feita
momento desse dia, dai-nos agora e sempre, e perdoai nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Obrigado, Daniel. Dá um abraço em você, dá um abraço em Jesus. Agradece a Deus por Daniel. essa oportunidade de falar com Ele, de estreitar o laço com Ele. Que a gente hoje, quando for passar pelo tratamento, vá com o coração aberto, chamando Deus de Pai. Pai, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim. Quase esqueci, mas a gente hoje lembrou, né? Eu amo vocês. Boa noite. Nesse mesmo silêncio, nessa mesma reverência, Ave Maria, gratia plena, Maria.